Ela fez o que era certo e Deus abriu o céu. Ruth tornou-se a avó de Davi, acho que todos sabemos. E não só Ruth se tornou a avó de Davi, mas da descendência de Davi viria Jesus. De fato, Ruth está na genealogia de Jesus. Amém? Há uma outra mulher que não tinha uma fama, várias outras mulheres sem fama de pureza. E uma era Raabe, a prostituta. Então, quando Raabe chega na terra de Judá, ali em Belém, o que acontece? Que Noemi lhe conta os usos e costumes do lugar para que ela pudesse mostrar que gostava de Boaz. E ela chega lá e a sogra lhe diz, você vai respigar, né? Eles vão na colheita, o que cair no chão você pega. E ela percebeu que aquele homem, ao vê-la, lhe diz, não, você pode pegar mais. Ele disse aos outros, deixem cair mais espigas para que ela as recolha. Ela entendeu que Boaz gostava um pouco dela e dizia, mas o que eu faço? E a sogra lhe disse, entre nós se usa que se você for lá onde ele dorme e se puser aos pés dele, é um modo de dizer, eu também estou interessada. E sem saber, ela se torna a primeira dama. Porque ele era o homem mais rico de Belém. E Ruth, que era uma mulher moabita, que diz, vou para morrer, mas honro minha sogra, que agora é minha mãe, Deus a honra e a faz tornar-se. A primeira dama de Belém a faz tornar-se a avó de Davi e a coloca na descendência do Salvador do mundo. A pergunta é, como Boaz, que vinha de uma tradição do povo de Israel, Israel aceitou uma mulher moabita, estrangeira, viúva? Naquele momento, quase ninguém teria aceitado isso, porque de onde vinha Boaz? Quem era a mãe dele? Raabe, a prostituta, e Salmão. Deus já tinha preparado um que dizia, minha mãe pôde mudar. Então, por que ela não poderia? E a aceitou. Deus já tinha preparado, ou seja, Deus já pensou, olhou o coração de Ruth e disse, espera Ruth, talvez aqui ninguém te aceite, mas há um rapaz que é filho de uma prostituta que salvou o meu povo. Outra mulher que fez uma escolha sobrenatural, porque ela podia estar com seu povo, provavelmente Raabe era prostituta por pobreza. Nem sempre a prostituição era por escolha, lembremos, muitos eram por pobreza. Ela escolhe, ouviu que o Deus de Israel fazia coisas maravilhosas, ela escolhe, justamente faz uma escolha. E qual é a escolha? Você diz, mas Raabe escolheu para salvar a sua vida, não? Raabe escolheu o povo de Israel porque lhe prometeram, salvaremos a sua família. E ela fez a escolha de dizer, se eu tiver que salvar a minha família, esse é um bom princípio. Com quem eu fico? Com quem mata a minha família? E provavelmente os maltratava, porque ser pai de uma prostituta era a vergonha da cidade. Então escolho os que me maltratam ou escolho os que dizem, mesmo que você seja uma prostituta, eu te salvo. E ela se casa com Salmão, que era um guerreiro de Judá, e entra também na história do povo de Israel. Amém. As escolhas podem definir a sua vida, mas lembre-se, quando você faz escolhas, segundo os princípios de Deus, mesmo quando essas escolhas são muito difíceis, o Senhor te honrará. E Ruth foi honrada. Hoje nós conhecemos a história dela. Órfã, estamos procurando por ela no quem a viu e nunca a encontramos. Porque ela fez outra escolha. Ela fez uma escolha de conveniência. Digam como é, conveniência. Se eu seguir minha sogra, eu morro, não terei filhos. Melhor voltar para o meu pai, me casar de novo, voltar para os meus deuses e ter um futuro. Ruth, se eu voltar para a casa dos meus pais, sim, pode ser que eu tenha tudo isso. Mas eu perco minha sogra, mas eu não a honro, mas eu não cuido dela. E alguém tem que cuidar dessa senhora idosa, sem marido e sem filhos. Então renuncio a ter filhos, renuncio a ter um marido, renuncio a ter dinheiro, pode ser que eu morra, mas faço a escolha certa. Deus honrará sempre, verdadeiramente, aqueles que escolhem agir de acordo com os princípios. Amém? Amém. E você terá vida longa na terra, essa era a promessa, e Ruth teve a sua vida e gerou. Sempre nos encontraremos diante de escolhas. Não sei o que fazer, como é, como não é. Qual é o princípio? Busque um princípio. Qual é o princípio da Bíblia que me ensina sobre isso? Pense no dar, não é? Falei antes sobre impostos ou não impostos? A Bíblia diz para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu sei que é difícil.
Claro que é difícil, existem também os vários subterfúgios nos quais todos nós já somos especialistas para estarmos dentro. A lei, porém, não importa se é difícil ou não é difícil. Importa o quanto eu quero honrar o meu Deus com a minha vida. Ah, mas eu perco dinheiro, você perde. É melhor perder dinheiro ou é melhor honrar a Deus? Aqui está a sua escolha que definirá a sua vida, porque definirá a sua vida, amém? Eu, anos atrás, estava em um retiro com jovens e todos nós tínhamos que fazer um concurso bancário. Eu devia ter 15 ou 16 anos, lá se pode trabalhar a partir dos 14. E então todos queríamos o nosso pequeno trabalho, sabe, ter as nossas coisas. E eu estava nesse retiro que era fantástico, né? A presença de Deus era fantástica. E aí minhas amigas disseram, não, mas nós vamos embora do retiro porque amanhã tem o concurso do banco. E foi todo mundo embora, se eu estava lá dizendo, mas me convém. E depois eu disse, não, Senhor, eu não vou embora, eu vou ficar aqui até o fim, que se dane o banco, tu vais me fazer encontrar outro emprego. De fato, faço outra coisa hoje. Tenho minha amiga que vive no banco até hoje, olho a vida dela e digo, que tédio. Mas pensa que vida maravilhosa. Viajo de manhã à noite, conheço o mundo todo, falo um monte de línguas. Vejo as pessoas se convertendo, vejo as pessoas sendo curadas, vejo os casamentos. É lindo. Qualquer mínima escolha não é a única escolha, obviamente, que eu fiz. Fiz também aquelas que não deram certo algumas vezes, mas naquelas que fiz por princípio sempre fui honrada por Deus. Porque Deus honra aqueles que o honram. Digam comigo. Deus honra aqueles que o honram. Amém. Tenho que escolher com quem vou me casar. Com quem vou me casar? É ele ou é ela? É ela ou é ele? Não? Você se perguntou. Mas tem tantas pessoas. Quem? Princípios. Ah, mas é bonito, rico, maravilhoso. Mas não ama a Deus. Melhor feio, menos maravilhoso. Não? Olha, Tiago, toda boa dádiva vem de Deus, o Pai das luzes. Deus então me dá presentes perfeitos ou feios ou estragados perfeitos. Ok, Deus me dá um marido, me dá uma esposa. Esse marido não quer que eu vá à igreja, não quer que eu ore, não quer que eu adore o meu Deus, que eu vá a todas as conferências, ele não quer saber. Ainda não é meu marido, porque se for a essa altura eu já casei. Antes que Deus me ajude. Como eu faço? Ah, mas depois eu o converto. Gente, mas depois eu o mudo. Nos casamentos vocês sempre pensam em mudar as pessoas. O casamento piora, não melhora. Digam vocês que são casados, os problemas são pequenos e se tornam grandes. Certo? Ah, mas ele me ama. É assim mesmo, sabe? No namoro até os animais ficam grandes no casamento. Porque antes você o chama de chuchu, bilu, bilu, fofinho, não é verdade? Antes é assim, ursinho, coelhinho, gatinho, tudo pequeno, tudo carinhoso. Mas aí no casamento vira elefante, monstro, dinossauro, os animais crescem muito. Desde o namoro, que são só filhotinhos, pequenininhos, depois acabam virando gigantes, enormes, enormes mesmo, parece até que crescem junto com o tempo de relacionamento. É engraçado como as coisas mudam, né? Você não pode escolher uma pessoa sem princípios. Então eu já sei que o noivado é um prenúncio do divórcio. Eu sou alguém que quantas vezes eu disse para as pessoas não se casarem? Eu disse. Quando é de Deus, todas as pessoas ao seu redor ficam felizes, ficam contentes. Os amigos, os primos, os pastores, todos ficam felizes com a sua alegria. Mas quando há algo errado, nós perdemos os amigos. Quem já perdeu um amigo porque ele começou a namorar? Quem perdeu uma amiga? Ela estava sempre conosco. Ela começou a namorar? Quem a viu? Nunca mais. Por outro lado, quando é alguém que Deus te dá, te impulsiona para Deus, para o povo de Deus, para a sua família, para as pessoas que te amam, porque um presente de Deus é perfeito, sempre te impulsionará para aqueles que você ama. Mas você nunca mais pode ir à casa da sua mãe. Tem aquela mãe que diz, eu não o reconheço mais. Tem algo errado. Lembremos-nos, quando é de Deus, a sua família ganhou uma filha. A família dele, ou vice-versa, ganhou um filho. Amém? Presente perfeito. Trabalho. Agora eu tenho um trabalho, pastor, nem num domingo eu posso vir à igreja.
Não é de Deus, Ele não te dará um trabalho onde você não possa vir honrar a Deus. Ele não fará isso, não fará. Aceite por emergência. É uma emergência, ok, 2 meses, 3. Mas comece a orar logo por outro. Ele não fará isso. Deus sempre te dará coisas maravilhosas que te impulsionam para os seus filhos. Ah, que belo trabalho, tenho que trabalhar tanto. Vejo minha esposa a cada 6 meses. Não é de Deus ver a esposa a cada 6 meses, não é? Porque depois você volta após 6 meses e talvez haja outra pessoa na sua cama. E diz, ops, eu aconselhei uma vez uma pessoa a não deixar o seu marido no exterior sozinho. Especialmente no país que era um país X. Não faça isso. Não. Mas ele depois de um tempo estava com outra. Vocês não devem fazer assim, escolham de acordo com os princípios. Amém? Os princípios são, na Bíblia temos muitos princípios, vamos pegar um, primeira. Tessalonicenses 5, 22, onde diz, abstende-vos de toda aparência do mal. Escolhi esta tradução porque gosto mais, mas peguei 3. Na versão de Diodate, abstende-vos de toda aparência do mal. O que é uma aparência do mal? Que parece mal, mas não é mal, certo? Mas pastor, eu não fiz nada, eu dormi na casa da minha namorada. Você não fez nada, mas isso é uma aparência do mal. Como vamos saber que você não fez nada? E você vai lá dizer que é de Jesus. Não, você é de Jesus. Você na casa do namorado não dorme. Simples assim. Amém? Ah, mas meu filho vem com a namorada. Não, na minha casa, minhas regras. Não dorme com a namorada. Faz o que quiser lá, não na minha casa. Existem princípios que devem ser respeitados. A economia. Olha aqui esses 3. Abstenham-se de todo mal ou há coisas que se assemelham, que parecem más, não são de verdade, não são, mas Deus te diz para fugir até disso. Por que devo fugir? Não estou nem aí para o que as pessoas dizem de mim, sério? Me digam se quando falaram mal de vocês, até na internet, ficaram felizes, até de gente que vocês nunca conheceram. Que beleza, falem mal, eu sinto. Deus quer absolutamente nos ajudar a não viver coisas que são desagradáveis. Então, Ele te dá umas dicas, amém. Ah, mas as pessoas devem, mesmo se eu for nua, não importa. Elas não devem pular em cima de mim, entendo. Mas você está convencido de que não vão pular em cima de você? Certeza? Pessoal, a maneira como nos vestimos fala muito sobre nós. Não adianta dizer que é justo. Sim, é justo que ninguém pule em cima de ninguém. Seria justo que todos fossem perfeitos. Os cristãos, mas eles não são. Então é óbvio que você deve ter cuidado com como se veste de forma sóbria. Digam como é. Sóbria, sóbria. Onde você não é o centro das atenções. Amém. Aquela regata cavada mostrando o músculo para os homens. Além do mais, é cafona. Em Milão se diz tamarro. É muito feio, pessoal. Aí se colocarem também um cordão aqui, um colar comprido, vocês são os reis dos cafonas mesmo. É feio. A mulher com os lábios tipo os da Lily Gruber. Bom dia, agora é feio. Ou seja, vocês representam Jesus, são o templo do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Quer dizer, o Espírito de Deus vive dentro de nós. Você deve se portar como alguém que carrega a presença de Deus. Mas tem gente que nem consegue ver a presença de Deus porque tem coisa demais para ver antes da presença de Deus. Não, não assim. Você é mais bonita que isso. Não precisa de todas essas coisas. Quem te amar, vai te amar do jeitinho que você é. E com isso não estou dizendo que você tem que ser um horror também. Porque tem gente que diz, é o pastor que falou. É óbvio que você tem que se cuidar. E digo mais. Hoje no mundo lá fora, para falar de qualquer coisa, eles colocam mulheres nuas. Compre o óleo do carro. Tchau. Aí você diz, mas o que a mulher tem a ver com o óleo do carro? Nada, né? Compre uma caneca, compre uma caneca. As mulheres são usadas em tudo isso? Lembre-se, o homem mais sábio do mundo caiu por causa de uma mulher. O homem segundo o coração de Deus, que era Davi, caiu por causa de uma mulher. O homem mais forte do mundo caiu por causa de uma mulher. Lembrem-se, homens, fiquem atentos, as mulheres têm um poder sobre vocês que vocês nem imaginam.
E mulheres, lembrem-se, vocês não devem de jeito nenhum atrair a atenção das pessoas pelo modo como falam, se movem, tudo. Sejam normais, bonitas, arrumadas, cuidadas, não exageremos nunca, mas normais. Amém. Homens também, normais, não precisa falar com ela desse jeito. Quer falar comigo? O quê? Sério, vocês realmente me fazem rir. É engraçado de verdade, divertido, é muito divertido mesmo. Então o princípio da Bíblia é ser sóbrio. Você vai comprar uma roupa e diz: estou bem sóbrio. Aí você sabe que cada um tem sua ideia. Não, tem gente que é sóbria. Refleto a presença de Deus, as pessoas, serei o centro das atenções. Não, sou bonitinha, sou bonitinho. Estou bem, ok? Tranquilo, entro num lugar e todos dirão não. Porque às vezes nós queremos isso e o espírito de sedução não vê a hora de encontrar alguém para se apossar dessa pessoa e poder agir na vida dessa pessoa. Amém? Então vamos também aos princípios para a vida sexual, já que estamos nesse momento. Homens e mulheres. A palavra fornicação, quem sabe o que significa? Vem do grego porneia, vocês sabem? É daí que vem a palavra pornografia, porneia, vejam. Qualquer ato sexual imoral, independentemente do estado civil. Podemos dizer que o adultério também é uma forma específica de porneia. Embora para a palavra adultério a palavra seja moicheia, é outra palavra. Mas muitas vezes na Bíblia nós as vemos juntas. O que significa tudo aquilo entre casados e não casados? Que não é santo. Mesmo no casamento a pessoa deve ser santa. Vocês devem entrar em acordo, obviamente, né? A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao homem e o corpo do homem à mulher. Então se entra em acordo, de comum acordo, onde todos ficam felizes. Mas tudo isso, né, o princípio da sobriedade, o princípio de respeitar e honrar o seu leito matrimonial, de um jeito ou de outro na história, sejamos sóbrios também nisso. Amém. Vocês não são monstros. Li outro dia uma coisa muito bonita, dita por uma psicóloga que eu gosto muito, que dizia que as pessoas cultas encontram satisfação em muitas coisas, não apenas na sexualidade. Quem precisa de um sexo doentio é gente que não faz mais nada, não tem nada na cabeça e só precisa disso. Porque você pode ter prazer até em conversar com alguém, pode ter prazer lendo coisas juntos, pode ter prazer fazendo viagens juntos. Eu não sou contra, façam sexo sempre se quiserem. Mas não é o objetivo da vida. Amém. Não é o objetivo da vida de ninguém. Deus criou o prazer. Porque ele diz, quero também que possam ter filhos, que possam viver juntos, com toda a confusão que existe, algum prazer podemos criar. Mas não é o objetivo da vida de ninguém. Amém? Até porque hoje no mundo eles nos propõem filmes e todas essas coisas com um sexo que não existe. Digam. A cama que balança. Aí os pobres rapazes, quando se casam, querem aquilo, dizem, porque a cama não balança, o quarto não balança. Ah, casei com a mulher errada. Aqui nada balança. Porque eles nos vendem isso. Vai além de tudo isso. Amém? E se você se casa só porque quer ir para a cama, não se case, porque não é com tanta frequência que se vai, né? Principalmente depois de uma certa idade. Então fiquem tranquilos, façam escolhas certas, escolham princípios morais, escolham pessoas que tenham algo além disso. A vida sexual é muito importante, mas não é a coisa mais importante, nem para um casal, nem para os jovens. Eu sei que os jovens talvez digam, preciso me casar, então quando vou me casar? Quando você se casar, nada. Vai se perguntar, mas por que eu estava tão ansioso? Escolham de acordo com os princípios, a moral, o coração, a seriedade, a santidade. Porque quando a gente é jovem, começa escolhendo o valentão. Acho que as mulheres sabem disso. O rapaz quer aquela mais sueca, talvez. A moça, quanto mais valentão. Quando você tem 18 anos, quando tem 30, só que é uma coisa, você trabalha. Qual é o seu trabalho?
Porque você não quer saber se ele é bonito, quer saber, mas você traz o sustento para casa? Temos 2 filhos e aqui o preguiçoso está morto. É importante, se você escolhe pela aparência física e escolhe só pelo que vão dizer quando estiver ao meu lado, será um fiasco. Escolha pelo coração dessa pessoa os princípios. Vá à casa dele, se você for mulher, veja como ele trata a mãe, porque como ele trata a mãe, quase certo, tratará você. Veja como ela trata a família dela, veja como responde aos pais. Amanhã serei eu. E já diz, não, tenho outra coisa para fazer, íamos sair, cancela. Olhe além. Amém. Princípios. Pense que na Bíblia você amava na pessoa com quem se casava, nem tinha escolha. Acontecia aquilo, seus pais entravam em acordo entre si e você tinha que amar a pessoa com quem se casava. Porque você tinha que fazer a escolha de amar. O amor acabou. Como o amor acabou? Acabou, pronto. Todas essas coisas que nos propõem não são coisas que levarão a sua vida, né? A vida dos seus filhos. É uma alegria verdadeira. Olhe para a vida de todos os filhos. Quem aqui é filho de divorciados? Tudo bem? Não tem problema. Ninguém vai punir vocês. Não é culpa de vocês. É bom? Ah, que legal. Quando eu tinha 12 anos, simplesmente do dia para a noite, porque os filhos são os últimos a saber, nós descobrimos. Sua família viverá mal, seus filhos viverão mal. Vamos falar também da parte espiritual da coisa. Porque geralmente olhamos para os resultados materiais em nossas escolhas. Fale da parte espiritual. Porque começamos a perguntar porquês. Por que Deus me diz em 2026 que não posso ir para a cama se não for casada? Vocês já se perguntaram isso? O que é Deus? Ele era antigo? Ah, não, antigo demais. Porque espiritualmente a Bíblia diz que quem se une a uma mulher, a uma prostituta, torna-se um com ela. Você compartilhará os demônios dessa pessoa. Eu sou pastora, acompanho pessoas que diziam que desde que foram para a cama com aquele lá, comecei a ter os mesmos pesadelos, os mesmos problemas que ele tinha. Só através das relações sexuais. Sim, a sexualidade transmite demônios. Sim. Se você vai para a cama com pessoas que nem conhece, você absorve coisas porque é uma unidade. Tente separar algo que se tornou uma coisa só. É difícil, quando são 2 coisas coladas é mais fácil separar. Até a dor quando a gente se separa. Mas quando você é um, há uma união de espíritos, de espiritualidade. E Deus não quer que essa ruptura ocorra na sua vida. Por isso ele diz, escolha bem a pessoa com quem você quer passar a vida inteira. Escolha alguém que diga, o princípio é, devo passar a vida inteira. Pense assim, se essa pessoa não mudasse nos próximos 30 anos, eu ainda assim continuaria casado ou casada com ela. Se a sua resposta for não, deixe. Porque pode ser que mude, mas pode ser que nunca mude. O que fará? Amém. Todos querem mudar todo mundo, mas quem já descobriu que ninguém muda ninguém? Ninguém muda ninguém. Vocês sabem quando as pessoas mudam? Quando elas mesmas percebem que precisam mudar. Ah, mas faz 20 anos que eu digo isso, agora ele acordou. Levou 20 anos para ele acordar. Amém. Não escolham assim só porque o mundo escolhe assim. Ah, mas e os meus amigos? Quem se importa? Seus amigos talvez amanhã nem sejam mais seus amigos. Eles vão morar na China e você nunca mais os vê. Escolha por você. Escolha com a sua cabeça. Não escolha com a cabeça dos outros. Amém. Agora nós temos essa escola de política chamada Politics, onde eu quero formar desde pequenos jovens íntegros para que um dia entrem na política. E eu estou muito feliz que eles criaram esse conteúdo no Instagram, onde não te dizem o que fazer, mas te fazem pensar. O que você acha disso? Ou seja, temos que usar a nossa cabeça, mas não, somos como soldadinhos. Vocês não são soldadinhos, leiam a Bíblia vocês mesmos. Não importa nem o que eu digo, vá para casa e confira, diga, talvez ela enlouqueceu. Amém? Ninguém pode decidir por você, nem mesmo eu. Eu espero ser apenas um bom papagaio, porque um pastor deveria ser um papagaio por profissão. Eu ouço o que Deus diz e repito, do meu jeito, mas repito. Você deve conferir, pensar com a sua cabeça, é você quem responderá. Não pode chegar diante de Deus e dizer, mas o pastor me disse. Você deve ir diante de Deus, é entre você e Ele. Talvez Ele me use hoje para falar com você.
Amanhã será outra pessoa. Você terá que responder a Deus, não a mim. Amém. Ah, mas você me disse, eu fiz escondido. Você pode fazer escondido tudo o que quiser. Eu não estarei no julgamento final, quer dizer, estarei lá para ser julgada também e levar minha coroa em nome de Jesus. Estarei na mesma fila que vocês. Não haverá uma fila especial para quem serviu a Deus. Na mesma fila para recebermos os nossos prêmios também. A mesma é você quem deve decidir. Não deixe que ninguém decida por você. Ninguém, porque dizer, casei com ele porque meus pais queriam, é você quem vai dormir com essa pessoa. Não são seus pais. Eles podem te aconselhar e é importante ouvi-los quase sempre, porque te conhecem bem. Mas é você quem terá que escolher, e quando fizer essa escolha, essa decisão vai determinar o seu destino lá. A escolha de Ruth foi o que determinou o seu futuro. O seu futuro como primeira dama de Israel, lá em Belém. A escolha de Maria, pensemos em Maria, uma jovem a quem algo é proposto, porque eu sei que foi proposto. Porque ela teve que responder, Deus nunca obriga ninguém. Olha, Maria, conceberás um filho, este filho será assim e assado, és jovem, não tens marido, olha a conveniência, não me convém. Vão me apedrejar, terei 15 anos, já estou noiva, na época o noivado já era como um casamento, não me convém. Ela poderia dizer, não me convém, mas em vez disso disse, eis aqui, a serva, a escrava do Senhor, que ele faça de mim o que quiser, mesmo pensando minha família. O que direi à minha família? O que direi ao meu noivo? Como farei? Mas Deus, quando você obedece a Deus, Deus cuidou do noivo dela, enviou-lhe um sonho, Deus cuidou da família dela. E então alguém diz, e depois, e como vamos viver? Porque agora como vamos viver? E se depois acontecer algo, pense na época em que souberam que Herodes queria matar todas as crianças, eles foram fiéis a Deus por sua fidelidade, foram para o Egito milionários, e nós vemos, Maria e José pobres. Os reis magos lhes deram ouro, incenso e mirra. Por quê? Justo naquele momento, porque Deus sabia que teriam que viver por 3 anos em um país que não era o deles, sem trabalho. E Deus disse, não se preocupem, vocês me obedecem, eu cuido do ouro, do incenso e da mirra, e vivam como reis no Egito, porque era muito dinheiro. Amém? Se você obedecer, comerá os melhores frutos da terra. Isaías 1:19.